Você sabia que no Brasil o consumo de bebidas alcoólicas chega a 7,8 litros por pessoas com mais de 15 anos? Na reportagem a seguir, você vai entender como o álcool age no cérebro e como ele afeta o sistema cardiovascular. A bebida alcoólica esteve nos copos de 40% dos brasileiros no último ano, segundo o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Pelo mundo, 2,3 bilhões de pessoas consomem álcool, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Tudo começa com o primeiro copo ou a primeira dose. Mesmo que na lei seja proibida a venda para menores de 18 anos, 40% dos adolescentes brasileiros experimentam álcool pela primeira vez na faixa etária dos 12 ou 13 anos, segundo um guia divulgado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Entre os jovens já maiores de idade, beber parece ser um jeito de garantir a diversão. Você bebe? Sim. Desde quando? Eu acho que desde os 17 e eu tenho 22 agora. Você diverte mais, né? Você acaba se soltando mais, você conversa mais com as pessoas, você se sente mais inibido. Perde a vergonha, você conversa com todo mundo, faz amizades novas. Esse professor da Faculdade de Medicina da UFO e psiquiatra explica que quem bebe costuma ficar mais desinibido por causa do que o álcool faz no cérebro. O álcool ele é uma droga depressora do sistema nervoso central, que quer dizer que ela inibe algumas regiões do cérebro. Fazendo isso, ela deixa o nosso comportamento mais desinibido. É interessante essa diferença, porque você começa a ter inibição das regiões do cérebro que controlam o comportamento. Então, quando você bebe, essas regiões elas enfraquecem a função delas e você tem um comportamento mais desinibido. Então, um pouco de euforia, um comportamento um pouco mais arriscado, uma dificuldade maior de controlar impulso. Mas para ter essa sensação, quem consome álcool coloca em risco o próprio corpo. O álcool, principalmente quando a gente já ultrapassa 30 gramas, que seria mais ou menos 700 ml de cerveja, ou 300 ml de vinho, ou 30 ml de destilado, ele começa a ter um efeito estimulante ao sistema cardiovascular. Primeiro ele leva a vasoconstrição, os vasos vão se contrair, fazendo com que eleve a pressão arterial. E aumenta a frequência cardíaca. Então esses dois efeitos somados faz com que o meu organismo acelere demais. E se eu tenho uma predisposição, ou se eu já tenho uma doença instalada, isso pode me levar a uma consequência, seja ela um AVC, seja ela um infarto. Por isso que a gente fica bastante preocupado. A Organização Mundial da Saúde estima que no mundo, 27% dos jovens que têm entre 15 e 19 anos de idade consomem bebida alcoólica. Mas nem todos veem sentido em beber. Eu acho que não convém, minha família não bebe, eu não tenho essa vontade também de consumir. Eu fico feliz e o povo pensa que eu tô bêbada, eu falo assim, não gente, eu não bebo não, eu tô só feliz, só alegre. Nem sempre que eu saio eu bebo, eu gosto de beber às vezes, assim, é pra me divertir, deixa a gente um pouquinho mais leve, mas eu não preciso dela pra me divertir. Às vezes eu saio com a namorada, com os amigos e só pra ficar conversando, tomando refrigerante. Para o professor da Faculdade de Medicina, a bebida pode ser mais perigosa para os jovens. A juventude, essa época da vida, é uma época que a gente se expõe mais a perigos, a atos impulsivos, mais curiosidade, mais busca de prazer. Então já é típico da juventude, né, do jovem, do adolescente, se expor mais a situações de risco. Por isso que existem, entre os jovens, é que você tem a maior parte das mortes e morbidades pelo que a gente chama de causas externas ou violências. Né? Então, acidentes de trânsito, assassinatos, né, acidentes em geral. Quando o jovem bebe e é a faixa etária que mais consome álcool, ele diminui a capacidade de controlar esse impulso, então acentua esse comportamento. Então o álcool mais os comportamentos típicos da juventude levam a um maior risco de morte, de acidentes, e violências, e gravidez indesejada, e contágio por doenças sexualmente transmissíveis também. A bebida nem sempre é necessária, na verdade nunca é. As nossas convidadas do Jornal da UFO de hoje são Bem-vinda dos Santos, ela é professora do Instituto de Ciências Biomédicas da UFO, professora também de farmacologia. Olá, obrigada pela presença, professora. Olá, eu que agradeço o convite, né? Estou aqui para a gente elucidar algumas coisas importantes para os nossos jovens. Certo. E quem também vai participar dessa conversa com a gente é a Gabriela Scalia, que ela é médica psiquiatra. Olá, doutora, tudo bem? Olá, Gislene, boa noite, bem-vinda, boa noite a todos.
Então, um assunto muito sério, né? Que a gente precisa tratar. Essa questão do álcool e como ele afeta o corpo, em especial o sistema nervoso, o cérebro, é algo que temos que estar atentos? Muito. Principalmente porque essa fase de maturação cerebral, ele termina mais ou menos aos 25 anos de idade. Então, você tem aí uma faixa muito, um consumo de álcool exagerado atualmente, que é cultural já, numa faixa de 15 aos 19, 20, 23 anos de idade. Então, a gente fala assim, olha, a adolescência não termina aos 19, teenage, né? Mas ela termina aos 24. E até os 24 anos, nós temos uma maturação cerebral. E essa maturação cerebral, ela não acontece toda imediatamente. Então, nós temos algumas regiões do cérebro que amadurecem mais posteriormente. Então, a gente vê aí que nessa faixa etária que nós temos aí de 15, 16 anos, a gente está aberto e tem uma porção do cérebro que já está pronta, que é o sistema límbico, né? Então, o sistema límbico deixa você aberto a todas as oportunidades que aparecem. E aí você tem a parte que é mais executiva, o córtex pré-frontal, que é a tomada de decisões corretas da vida, ela vai se maturar muito posteriormente. Então, você tem aí um jovem que tem influências, né? Que hoje a gente tem a influência principalmente de mídia, de rede social, do ambiente, onde beber faz parte do componente dele. Então, você tem lá um cérebro que ainda não está maduro, um cérebro que a conectividade ainda está se formando, e aí o que acontece? O álcool ele pode destruir essas conectividades, e isso vai influenciar o que ele vai ser posteriormente na vida adulta, podendo acarretar alguns problemas psiquiátricos no final. Com certeza. Né? Com certeza. Né? Quais seriam alguns desses problemas? O álcool, ele muitas vezes, ele maqueia alguns problemas até já existentes, né, Gislene? É muito comum no paciente que tem fobia social e que se vê com grande dificuldade em meio de um grupo novo, ou quando ele tem que se expor de uma certa forma, apresentar um trabalho, e aí ele tem sintomas gastrointestinais horríveis antes de apresentar esse trabalho, né? E outros sintomas vários em relação, não consegue ir numa festa, não consegue conversar com a menina ou com o menino, justamente porque vira um quadro mais do que ansioso, mas um quadro fóbico. Ele às vezes lança mão do álcool, que tem, como o Dr. Luiz Carlos bem disse, tem aí a ação depressora do sistema nervoso central e desinibe, né? Tira essa grande inibição e num primeiro momento traz um relaxamento, né? E de fato, naquele instante, possibilita ele vias que antes, por causa de uma doença mental, por exemplo, de uma fobia social, ele não conseguia, de fato, atingir os objetivos de relacionamento social que ele tinha. Seria correto, por exemplo, explicar uma dúvida, né? Então, às vezes, essa ideia de quem bebe para desinibir, para fazer parte de um grupo ou enfrentar algum medo, pode ser algo que, na verdade, está escondendo de saúde mental, que a pessoa talvez nem saiba que tem. Exatamente, isso é o mais comum. Inclusive, não só quadro fóbico social, mas depressão. Ele está muito deprimido, né? O menino, ao homem, a cultura muitas vezes machista que nós temos, né? E ao menino não se pode chorar, não pode dizer que está triste ou, né, que está sensível, né? E aí, bom, mas beber pode, aí beber culturalmente é aceitável, né? E aí, entre aspas, afogar as mágoas, né, no copo de álcool. Né? E isso, o problema que vai gerar outras doenças, inclusive. E a dependência química, né? Hoje a população média brasileira de dependência de álcool é em torno de 10, 11, 12%. E o início de uso é aquilo que se disse na reportagem, com 12, 13 anos, né? A grande questão que fica, eu acho que para a gente pensar o porquê que esse menino de 12, 13 anos está precisando de usar, no sentido de que sente o ímpeto de usar o álcool, né? Uma vez que o conhecimento já está tão generalizado, já se sabe dos prejuízos, malefícios que o álcool traz. Bem-vinda, na sua opinião, por que essa dependência tem começado cada vez mais cedo? Como as famílias podem lidar com isso? Então, faz parte da cultura. Na realidade, a CEBRID, que é o Centro Brasileiro de Estudo de Drogas lá de São Paulo, ele diz, nos últimos, o Dr. Carlini tem um trabalho que é antes dos 12 anos, aos 9 anos você já está observando bebedeiras em crianças de 9 anos de idade.
que é um absurdo. Mas por que acontece isso? Acontece porque existe uma cultura de abuso de substância dentro da própria família. Então a família tem que estar atenta. A família tem que estar atenta. Eu observei um dia uma curiosidade, se por exemplo a criança, o pai põe a cerveja no copo e sai a espuminha e a criança vai correndo tirar toda a espuminha para o pai. E aí todo mundo acha lindo aquilo. Errado. Né? Então você já tem aquele hábito de estimular o próprio filho a estar bebendo. Né? Então, beber não é droga, álcool não é tido como droga, porque é uma droga lícita, mas não sabe os estragos que está fazendo. Né? Então você tem uma criança que começa a beber cedo, quanto mais cedo ela inicia na utilização, no abuso ou uso de substância, pior vai ficando, mais cedo ela vai tendo problemas cognitivos. Né? Ela não consegue aprender, a memória de curto prazo dela praticamente deixa de existir, e a memória, a gente tem dois tipos de memória, a memória de curto prazo, que é aquela que a gente aprende, e é depois aquela que fica para sempre. Então essa memória de longo prazo, ela deixa de existir, porque você tem problemas nas conexões que ali existiam. Inclusive, né, Bem-vindo, se fala muito da cirrose hepática por causa do álcool, mas talvez um dos grandes fins em termos de prejuízo global seria a demência alcoólica. A demência alcoólica. A demência alcoólica que é relacionada ao que a professora Bem-vinda estava dizendo, é exatamente esse déficit cognitivo e cognição envolvendo memória, inteligência, raciocínio, atenção, concentração. Tomada de decisões corretas na vida. Funções executivas, né? De você, poxa, a capacidade de escolher. Bom, de maneira geral, há um quadro, e eu já tive, infelizmente, vários pacientes nessa condição, da pessoa não ter a mínima condição laboral, por exemplo. Não consegue trabalhar, porque não tem essa capacidade, mas perdeu essa capacidade com o uso do álcool. É possível reverter esses e outros danos, Bem-vinda? Eu acho. Tem estudos e pesquisas que apontam essa possibilidade? Você tem vários tratamentos que estão aí disponíveis, nem todos são eficazes. Né? Existem várias tentativas. Então você tem aí algumas substâncias que você pode estar auxiliando. Se você tem lá um Wernicke-Korsakoff, né, um início de Wernicke-Korsakoff, é uma demência, um início de demência alcoólica que pode ser revertida com tiamina às vezes. Encefalopatia. Né? Encefalopatias, que você pode dar altas cargas de vitamina B. Você tem outras drogas, topiramato, mas existem tentativas. Mas aí você tem uma intercorrências que são o álcool, ele não vai afetar apenas essa habilidade, mas como já foi dito, as funções cardiovasculares, intestinais, né, as úlceras duodenais. Então todo o organismo fica afetado. E aí você pode ter uma tentativa, mas o melhor tratamento mesmo é a prevenção primária. Com certeza. É a prevenção primária. E essa questão da prevenção primária, um dos fatores também é conscientizar que o álcool pode ser uma porta aberta para outras drogas. Isso, também. Gislene. Acho que a gente esquece, quando fala de droga, né? Esquece de incluir o tabaco e o álcool por serem ilícitas. Mas não deixam de serem drogas que causam dependência química, que é complicado o tratamento, como qualquer outro tipo de dependência, que geram quadros crônicos de outras doenças comórbidas juntas, né, associadas. Que também tem um difícil manejo clínico, né? E como o álcool ele é depressor e desinibe, o jovem já tendencioso a um comportamento de risco, aumenta a vulnerabilidade para ações que não necessariamente ele faria no seu estado sóbrio. Então, de repente, ele não pensava em experimentar LSD, o uso de cannabis, maconha, né? Eu tenho um paciente que ele só conseguiu usar cocaína depois que ele bebia. Então, ele se sentia culpado de certa forma, o álcool desinibia e aí ele conseguia usar. A droga de preferência não era o álcool, era a cocaína, mas pelo álcool ele conseguia chegar naquilo que ele desejava. E assim como esse paciente, tantos outros, muitas vezes, justamente por ter socialmente esse rótulo de aceitável, de ser divertido, de ser... Esse é o grande problema. Não existe festa se não tiver bebida, né? Então, esses conceitos e que vão sendo formados dentro da casa, dos lares, pelos pais,
mas que são multiplicados, potencializados no meio universitário, dentro de outros convívios sociais, no seu próprio trabalho, e que é uma ideia que a gente tem que questionar, até mesmo com a prevenção primária. E tem programas para isso. Daqui a pouco, então, a gente fala sobre esses programas, continua também a nossa conversa. Será que o calor vai permanecer amanhã? Veja na previsão do tempo. Na parte da manhã, Uberlândia pode ter pancadas de chuva. A nebulosidade deve permanecer durante todo o dia. A mínima é 19 graus e a máxima 29. Patos de Minas com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. A máxima é de 28 graus e a mínima 17. Previsão de chuva em Monte Carmelo. Os termômetros marcam entre 18 e 28 graus. Em Tuiutaba, a chuva também pode aparecer, mas as temperaturas continuam altas, com mínima de 20 e máxima de 33 graus. Dia nublado e com chuva em Coromandel. A temperatura máxima é de 28 graus e a mínima 18. O que fazer para evitar a dependência de bebida alcoólica? Após o intervalo, você vai conhecer um projeto da UFO que ajuda a comunidade acadêmica a lidar com o excesso do consumo de álcool. Nós voltamos já já. O uso abusivo de álcool e até a dependência pode ser sintoma de que algo na saúde mental não vai bem. A UFO oferece uma estrutura com diversos profissionais para ajudar a comunidade acadêmica. No primeiro semestre de 2018, aproximadamente 300 estudantes da UFO procuraram atendimento na DISAL, a Divisão de Saúde da Universidade. Desses, 14% relataram problema com o uso abusivo de alguma substância. A Mayra é psicóloga e atende os estudantes. Ela conta que os números da UFO seguem a média nacional e que esse abuso traz vários problemas aos alunos. O que a gente observa na universidade, né? Os problemas, eles são tanto de ordem física, então alunos já com gastrite, alunos com deficiência nutricional, porque então o álcool impede a absorção de nutrientes importantes, alunos já com hepatite, alunos com cirrose já mesmo com pouca idade, dentre outros problemas, né? Problemas psicológicos, então quadros de ansiedade, quadros depressivos e problemas acadêmicos, né? Então dificuldade de vir às aulas, atrasos, dificuldades na memorização, na concentração, na capacidade de finalizar os trabalhos que começam. Os casos de uso abusivo que exigem maior atenção são encaminhados para a Oficina da Vida, o setor de atenção em dependência química da UFO. O atendimento é sigiloso para que servidores, alunos e funcionários de fundações de apoio universitário se sintam confortáveis para procurar ajuda. Mas nem todos os alunos encaminhados comparecem. A coordenadora conta que em todo o ano de 2018, 8 estudantes buscaram ajuda aqui. Os jovens têm uma coisa muito boa, assim, que é do empoderamento, né? Mas que às vezes no tratamento isso atrapalha um pouco, porque eles sempre acreditam que isso vai acontecer com o outro, mas jamais com eles. Os prejuízos dos jovens com o uso de substância, ele ainda é pouco comparado a pessoas que têm uso há mais tempo. Então é um pouco mais difícil conseguir conquistar esse jovem para que ele reavalie seu uso, para que ele se proponha alguma mudança e consiga reorganizar suas diretrizes de vida, seus projetos. A coordenadora explica que não tem lista de espera e que o atendimento é com profissionais de diferentes áreas. A nossa equipe é uma equipe multidisciplinar. Então, além dos assistentes sociais, dos psicólogos, a gente tem educador físico, tem enfermeiro, tem um psiquiatra que está junto com a equipe também. Então, é uma equipe que vai tentar fazer um trabalho mais completo possível. As pessoas participam de grupos terapêuticos, de atendimentos individuais, participam de oficinas, de atividade física, de grupo de meditação, de grupo de respiração. A gente trabalha algumas datas pontuais com os pacientes também. A gente faz treinamento de habilidades sociais.
Tanto Emineia quanto Mayra concordam que buscar ajuda é sempre a melhor escolha. Mesmo que a pessoa não se considere dependente de álcool, mas percebe que beber muitas vezes acaba trazendo problemas. O uso de álcool, assim como outras drogas, ele tem uma função para essa pessoa. Alguns bebem para tentar mascarar um estado de tristeza, outros bebem para enfrentar a timidez, bebem para tentar se integrar a algum grupo, bebem para sentir-se melhor. Então, muitos dos casos que nós temos de problemas com álcool, eles têm como pano de fundo transtornos mentais não tratados, como a depressão, como a ansiedade, a timidez excessiva, dentre outros. Para as pessoas que têm dúvida, gente, será que eu sou um usuário abusivo? Será que eu tenho dependência? Eu quero dizer que mesmo quem é usuário abusivo, ele pode nos buscar, para a gente sentar, conversar, orientar, fazer uma avaliação, uma análise mesmo da situação para que ele possa correr menos riscos. Para quem quiser buscar apoio, a Oficina da Vida fica na Avenida Mato Grosso, número 3.370, no bairro Moarama. Os telefones são 3225-8086 e 3225-8079. Para procurar ajuda da Divisão de Saúde, o estudante não precisa ter problemas com álcool ou outras drogas. Se quiser conversar ou ter orientação dos psicólogos por qualquer motivo, as portas estão abertas. A DISAL fica no Campus Santa Mônica, bloco 3E, sala 125. Tem psicólogos à disposição nas terças e quartas-feiras, das 7h30 até as 10h30 da manhã. E nas quartas e quintas, de 1 até 3h30 da tarde. No Campus Moarama, a DISAL promove um grupo terapêutico, toda sexta-feira, no bloco 8C, na sala 107, a partir de 2 da tarde. E o telefone da DISAL é 3230-9558. Continuando então a nossa conversa sobre essa questão do consumo abusivo de álcool, conta pra gente, doutora Gabriela, tem uma quantidade mínima segura para se consumir álcool ou não existe isso? Não existe, Gislene. Isso nós temos que ser categóricos. Por quê? Antigamente existia uma falsa ideia de que um cálice de vinho ou qualquer quantidade mínima por dia, cerveja, né, ou que tem um teor alcoólico menor, que isso não geraria prejuízo ou risco algum para a vida dessa pessoa, o que não é verdade. Hoje se tem uma meta-análise, que é um conjunto de estudos com um dos maiores níveis de evidência científica que nós temos, que não há quantidade mínima segura. Os estudos que antigamente eram feitos, existia um viés muito grande, porque não se contabilizava, por exemplo, quantos divórcios aconteciam naquela quantidade mínima, quantos problemas sociais no trabalho, quantos empregos a pessoa perdeu. De repente avaliava-se simplesmente função cardíaca, mas todo o restante da vida da pessoa, que não se resume a ter um coração, né, era esquecido nesses estudos. Então, as meta-análises vêm mostrando, de fato, que não se pode afirmar ou dar uma orientação desse tipo a qualquer que seja, em qualquer idade que seja, né, de uso de álcool. Mesmo porque, né, a própria doutora Bem-vinda estava nos lembrando também, existe uma característica genética, e eu costumo dizer que é uma roleta russa, você não sabe. Nunca. Né, assim, existe tipo de predisposição genética, Sim. então? Então você tem aí, por exemplo, o meu estudo, quando eu comecei a trabalhar com álcool, eu trabalhei com genética de alcoolismo. Né? Então a gente via, primeiramente você vê que cada indivíduo, cada raça, cada etnia, metaboliza o álcool de forma diferente. Então, eu vou tomar um cálice de vinho, eu tenho as minhas enzimas o suficiente para degradar esse vinho e eliminar esse vinho da minha circulação sanguínea. Isso vai variar muito entre as raças. E nós somos um povo que é bastante miscigenado. Então, você tem aí genes de todas as raças misturadas. Então, você fala assim, eu posso tomar uma caixa de cerveja e não vou sentir mal. Você está enganado. Porque o seu organismo está acumulando substância tóxica. Quando a gente toma o álcool, a primeira coisa que acontece no estômago é metabolizar esse álcool numa substância extremamente tóxica que se chama acetaldeído. Então o organismo vai fazer de tudo para se livrar desse acetaldeído. Algumas pessoas não conseguem se livrar delas.
né? Então ele tem um acúmulo de acetaldeído. Quando você tem acúmulo de acetaldeído, que é extremamente tóxico, você tem problemas hepáticos, problemas gastrointestinais, não é? Problemas cardíacos, você tem a possibilidade de produzir um câncer, não é? E além do que o acetaldeído, como tóxico, ele vai para o sistema nervoso central e acaba quebrando os neurônios, vamos dizer assim, destruindo o neurônio. Então isso vai de raça para raça. Então você tem genes diferentes. Você fala assim, existe um risco muito grande de você ter... O alcoolismo é tão genético, porque todo mundo na família tem alguém que é alcoólatra, que bebe demais, não é? Então você tem na família, então você tem gene, não é um gene, você tem vários genes que dão predisposição. E qual é o gene? Eu tenho esse gene e eu vou beber até quando? Não vamos saber. Existem, hoje a gente tem os microarrays, né, da vida, os bioquímicos que podem ser feitos, mas custa muito caro, e aí vai fazendo a população inteira, não podemos, né? Mas existe o risco. Para a gente encerrar então, doutora, muita informação se tem por aí. Ok. Mas por que ainda tem aumentado esse consumo de álcool, principalmente entre os jovens? Perfeito. E já aproveita também e deixa um recado para a juventude. Excelente. Nós trazemos aqui uma leve compilação de um programa islandês, que é o que hoje tem mais evidência científica de prevenção primária no mundo. Há uns 20 anos, ou um pouquinho mais, em 1994, a Islândia era um dos países com maior nível, maior prevalência de jovens em uso e abuso de álcool e outras drogas. Então, eles começaram a fazer uma pesquisa epidemiológica disso, avaliaram que a população, por que será que nós, aqui da Europa, é um dos países, né, que tem instrução, tem acesso à informação e a gente não consegue chegar nesses jovens. E a partir disso foram criando-se raciocínios e estratégias de funcionamento que envolviam as escolas, as famílias desses jovens, né, e ações do próprio Estado de financiamento de atividades extracurriculares que ocupavam a mente, o tempo desses jovens com esportes, produções artísticas e que davam um estímulo, porque como neurobiologicamente falando, o jovem ele fica sedento por excitações, né, por algo, emoções que são hiperativadas de certa forma, e por isso que às vezes se busca tanto o perigo, o risco, por essa motivação que se tem com as atividades propostas que foram implementadas, com a capacitação dos pais. E um detalhe muito importante desse programa é que se estabelecia pelo Estado que os pais tinham que passar mais tempo com os seus filhos. Inclusive, foi até depois de uns 10 anos de estudo delimitada uma lei que jovens depois de 12 anos não podiam ficar nas ruas após as 20 horas e jovens acima de 16 não podiam ficar acima das 22 horas. Eu estou dizendo isso, parece muito radical para nós aqui em Uberlândia, no Brasil, mas de maneira, se a gente for pensar de maneira adaptativa, em termos culturais, em termos até de funcionamento financeiro, esse programa reduziu de 40% dos jovens em 1994 que usavam álcool, hoje lá se tem uma prevalência de 5%. Reduziu de 40% para 5%, isso é muito significativo. A mesma redução, não na mesma proporção, mas também de maneira significativa, o uso de tabaco e o uso de cannabis. Fazendo simplesmente, parece que é uma coisa muito simples, até um pouco óbvia, mas isso demanda vontade do Estado, vontade das escolas e dos próprios pais. E vontade dos próprios pais. Eu tenho um projeto... Para a gente encerrar então, doutora, que infelizmente nosso tempo está bem ao fim, pode encerrar então. A gente tem um trabalho de extensão que a gente faz na periferia, nas escolas e com os pais, e tem essa abordagem a gente faz com os alunos, com os professores. Nós temos uma grande dificuldade de trazer os pais para essa conversa. Certo. Então, com essa reflexão, né, de que a família precisa acompanhar os jovens, que nós encerramos o jornal de hoje. Infelizmente o tempo acabou, mas muito obrigada, professora, pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada também. Obrigada, sempre. Obrigada, professora. O Jornal da UFO de hoje, então, fica por aqui. Obrigada pela companhia, boa noite e até amanhã. Então...